No livro de Atos, capítulo 20, versículo 7 ao 12. Atos, capítulo 20, do versículo 7 ao 12. Você que não trouxe Bíblia, você pode acompanhar com a gente no nosso telão. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia da semana, nos reunimos com a finalidade de partir o pão, e Paulo pregou ao povo. Planejando seguir viagem no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Ei, irmão, que culto, hein? Até a meia-noite Paulo pregando. Havia muitas tochas iluminando a grande sala no piso superior onde estavam reunidos. Certo jovem chamado Eutico, que estava sentado numa das janelas, adormeceu profundamente durante o longo sermão de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando tentaram erguê-lo, já estava morto. Contudo, descendo Paulo, debruçou sobre o rapaz e abraçou, declarando: não vos alarmeis, pois ainda a sua alma vive. Em seguida, subindo novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a pregar até o alvorecer, quando saiu para continuar sua jornada. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se extremamente confortados. Vamos orar? Coloca a mão na sua mente assim e fala: Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir nesse momento que todo dominador de mente solte a minha mente, solta a minha mente, tudo aquilo que me impede de entender e de compreender o Evangelho de Jesus, que a partir de agora saia da minha mente e que haja compreensão daquilo que Deus quer falar conosco. Amém e amém. Amém? Bom, irmãos, coloca para mim aqui o formulário, gente, por favor. Eu pedi para o pessoal da mídia colocar aqui, porque eu quero... Porque antes, não adianta eu ficar falando aqui se você não leu para entender, né? Que é difícil você assimilar tudo que eu estou falando. Você preencheu aí, você já deu uma lida, você preencheu. Esse formulário vai ficar com você, você não vai devolver para a igreja. Porque nós queremos, nessa noite, trazer uma reflexão. Tanto que o tema da mensagem que eu pus aqui nessa noite é refletindo sobre a minha vida cristã com Cristo. Vou falar de novo. O tema é refletindo sobre a minha vida cristã com Cristo. Porque existem muitas pessoas dizendo que ser cristãos, mas não estão em Cristo. Elas estão na religião cristã, mas não estão em Cristo. E por causa desse entendimento, irmãos, Deus tem me incomodado esses dias sobre o que é novo nascimento. O que as pessoas estão entendendo e compreendendo sobre o que é novo nascimento. O que é vida cristã. Eu sei que de repente você saiu de casa hoje falando: pô, vou lá naquela igreja lá hoje, para Deus me dar a minha vitória, para Deus fazer um negócio forte na minha vida e tal. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Nessa noite aqui, a minha intenção e o meu foco é que você saia entendendo o que é vida cristã, entendendo se você realmente serve a Jesus ou se você está indo para o inferno dentro de uma igreja. Porque tem muitas pessoas que estão indo para o inferno e estão dentro de uma igreja, estão dizendo ser cristã, estão dizendo servir a Deus, mas de fato e de verdade elas não entenderam nada sobre vida cristã. Elas não compreenderam o que é novo nascimento, o que é transformação de vida. Então, eu pensando nisso, né, eu e minha esposa, conversando em casa, nós escrevemos essas perguntas para vocês preencherem, para que você possa entender sobre a vida cristã que você vive.
Porque de repente você está dentro da igreja sendo enganado. Não que nós estamos enganando você, porque essa igreja aqui, irmãos, é uma igreja de confronto. Essa igreja aqui é uma igreja que decidiu pregar o evangelho para salvar a tua alma da condenação eterna. Nós não pregamos uma mensagem para deixar você feliz. Nós pregamos uma mensagem que vai salvar você da condenação do inferno, e em Cristo você vai ser feliz. Entende? Porque muitos lugares por aí estão pregando a recepção é extraordinária. Tu chega na igreja, parece muito mais um circo querendo alegrar você do que um lugar para pregar salvação, para mudar a sua vida. E nessa noite aqui, irmãos, a minha proposta em Deus é que vocês saiam daqui conscientes e entendendo: eu estou indo para o céu, eu estou indo para o inferno. Se você está indo para o inferno, você tem que sair daqui hoje dizendo: eu preciso mudar a direção, porque eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu, eu quero morar com Jesus, irmão. Isso que eu estou falando para vocês aqui, eu faço diariamente. Eu fico refletindo sobre a minha vida cristã, sobre o meu comportamento como esposo, como pai, como irmão para a sociedade, como pastor para a igreja. Eu faço essas reflexões. Por quê, irmãos? Porque eu estou interessado no céu. E meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A maior certeza da vida eterna que você precisa ter é que você vai morrer. Tu vai morrer um dia, negão. E tu vai para onde? Tu vai morrer um dia, minha irmã. Tu vai para onde? Pastor, eu vou para o inferno mesmo. Porque tu não tem noção do que é o inferno. Por isso que você brinca com o inferno. Porque o inferno é um lugar escuro, negro, com tormentos constantes. Tormentos e tormento. A sua alma não tem repouso. É tormento, agonias, angústias, aflições. E não tem noite e dia, é só noite, escuridão, escuridão e sofrimento. E por isso eu estou dando só uma palhinha para você, porque é muito pior. Então, eu preciso que você nessa noite abra seu entendimento. Sabe, que o Espírito Santo coopere conosco nessa noite, abrindo a sua mente, fazendo você compreender o que é vida cristã. Porque quantos de nós aqui, irmãos, não conhecemos pessoas que quando falaram que eram cristãs, a gente ficou horrorizado. Por quê? Porque são mal pagadores, são 7-1, são mentirosos, e por aí vai. Então, vamos lá. Então, o importante é que você reflita sobre você. Esquece o outro, irmão. Nesse momento eu quero que você faça uma reflexão sobre você. Por isso que você preencheu isso aí. Vamos lá. Como tem sido o evangelho que eu pratico? Se eu digo que sou cristão, que tipo de evangelho que eu pratico, que eu tenho colocado em prática diária? Passa. Vamos lá. Quanto à igreja, eu sou cristão, eu congrego em um lugar. Então, quanto à igreja, eu digo que sou cristão, eu pratico o evangelho, eu congrego em um lugar. Quanto à igreja? Aí a pergunta é: quanto tempo você tem de cristão? Você botou aí, né? Eu devo ter uns 24 anos de vida cristã, por aí. Quanto tempo você está nesta casa, na SEAB? Quanto tempo você está aqui? É ofertante da casa? É dizimista fiel, sem negociar? Nós estamos falando de uma prática de evangelho. Eu sou evangelho, eu sou cristão, eu congrego aqui, na SEAB. Ok, você congrega aqui. Se você congrega em outro lugar e está visitando a gente, você coloca o nome da igreja que você congrega. Ou então se muda para cá logo, irmão, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Mas depois de hoje eu não sei se tu vai querer vir não. Acho que tu vai querer ficar lá na campanha da vitória. Vamos lá. Qual foi a última ceia que você participou? A ceia é o culto mais importante da igreja. A ceia é o culto que a igreja espera um dia cear com Jesus na eternidade.
Uma pessoa que se diz cristã e está fora da ceia, você não é cristão. Você não pratica o evangelho de Jesus. Participa da escola bíblica. Você é cristão, irmãos? E você não tem interesse de conhecer a Escritura? E você não tem interesse em saber? Eu já ensinei para vocês que a Bíblia, ela é o quê? Ela é o quê, irmão? Um testamento, não é isso? E o que contém num testamento? Heranças. Como que você vai saber o direito que você tem diante de Deus como filho, se você não tem nenhum interesse em saber sobre o testamento dele, que ele deixou para você? Então você é cristão, irmãos? Você pratica que cristianismo? Porque Jesus, desde os 12 anos de idade, examinava as Escrituras. Tanto que quando ele foi levado ao templo a ser apresentado com 12 anos, ele debatia com os mestres, com os doutores da lei. Apoia todas as ações da igreja, compartilhando e comentando. Você apoia o lugar que você está? Você acredita no lugar que você está? Você se alimenta no lugar que você está? Você é edificado nesse lugar? É, irmão? Então por que você não apoia as ações que é feita nessa igreja? Por que a gente tem uma ação de um projeto social que é para beneficiar pessoas carentes do nosso bairro? Vocês conhecem centenas de pessoas e tem 3 crianças que ainda estão sem alguém para adotar elas. Para quantas pessoas você compartilhou isso? Quantas pessoas você ligou? Você mandou uma mensagem falando: olha, tem uma criança carente que vai fazer aniversário e a gente queria abençoar ela. Você pode doar um sapato? Você pode doar uma roupinha para essa criança, um brinquedo? Você entende, irmãos? Que cristianismo que você vive? Apoia as conferências. Apoio as conferências com a minha presença. Além disso, convido pessoas porque entendo que é uma festa da igreja. Nós temos uma conferência semana que vem. Para quantas pessoas você já compartilhou? As suas redes sociais falam sobre isso. Anuncia isso. Por quê? Porque você entende que você faz parte dessa casa. Que essa casa, sabe, alimenta você e a sua vida, a sua família. E você quer que outras pessoas também possam ser alcançadas e alimentadas. Tem desejo de ver a igreja crescer e coopera com isso. Essas cadeiras vazias, irmãos, elas estão vazias por sua causa. Você sabia disso? Que isso, pastor? Quantas pessoas você evangelizou essa semana? Para quantas pessoas você falou do amor de Jesus? Quantas pessoas você compartilhou o testemunho da sua vida para edificar essas pessoas? E a partir desse compartilhamento você convidou elas para vir até esse lugar? Você entende que você pode fazer a diferença? Faz menção da igreja que você faz parte. Falei já, você divulga, você fala da igreja, você compartilha com as pessoas. Você tem que conhecer a igreja que eu congrego, você tem que conhecer a liderança do lugar que eu congrego, a seriedade que é. Então, sobre a igreja, está aqui, quanto à igreja que eu congrego, esses pontos aqui a ser preenchidos. Você preencheu aí, irmão? Você foi sincero no que você preencheu? Se você foi sincero, amém. Agora, se você não está alinhado com a igreja que você congrega, você precisa rever se esse é o lugar que você quer congregar. Você precisa rever se esse é o lugar que você quer que a sua família venha a ser educada e instruída sobre Deus. Porque se eu estou num lugar que eu acredito nesse lugar, irmão, eu falo desse lugar. Eu compartilho desse lugar com as pessoas. Eu quero que pessoas venham para cá. Porque eu acredito nesse lugar. Não foi isso que a mulher samaritana fez?
Quando Jesus falou para ela da água da vida e ela entendeu, o que ela fez? Ela saiu correndo pela cidade. Eu encontrei o Messias, ele mudou a minha vida. E a Bíblia vai dizer que muitos samaritanos acreditou nela e seguiu ela. Quando chegaram lá, eles falaram: verdadeiramente, o seu testemunho é fiel. E eles se converteram a Cristo naquele dia. Então, quanto à igreja, está aqui algumas perguntas, passa para mim. Quanto aos pastores, o que a Bíblia diz, irmãos? Crede nos meus profetas, e prosperarei. Deixa eu contar um segredo para você que você não sabe. Pastor não escolhe ovelha, mas ovelha escolhe pastor. Se você escolheu esse lugar, se você escolheu esses pastores para cuidar da sua casa, você precisa entender isso aqui. Quanto aos pastores, ama, honra e respeita os pastores e entende que eles são uma autoridade espiritual constituída por Deus. Segundo ponto, apoie os pastores entendendo a missão árdua que está sobre eles, sendo um canal de funcionalidade, cooperando com a edificação do reino de Deus. Terceiro ponto, obedece aos pastores a fim de que eles não se entristeçam, mas sigam com alegria no ministério, cooperando para o evangelho. Quarto ponto, cuida dos seus pastores. Se você congrega nesse lugar, se você acredita nesse lugar, se você acredita nos pastores que estão aqui, você precisa, irmãos, entender isso aqui. Você precisa apoiar os seus pastores. Você precisa se importar com os seus pastores. Sabe por quê, irmãos? Porque se a gente tiver mal, a gente não vai conseguir conduzir o povo. Se a gente fica triste, a gente não consegue compartilhar de Deus com vocês. Porque nós somos uma fonte, nós somos um canal. Deus passa por nós e toca em vocês. Se o canal aqui estiver obstruído, não vai fluir sobre a vida de vocês. É tão sério você escolher o pastor que vai cuidar da sua casa. É tão sério que se você congrega com um pastor que está em adultério, o adultério alcança a tua casa. Se você congrega com um pastor que é ladrão, que rouba a igreja, esses demônios atingem a tua casa. Que isso, pastor? Mas eu sou fiel a Deus. Mas é a semente, o alimento que você come. Você precisa entender a seriedade que é você escolher uma igreja para congregar, para fazer parte dela. Eu quero saber qual é o pastor do município que a gente mora que tem coragem de fazer isso aqui. Porque eu não tenho medo não, irmão, eu boto minha cara mesmo. Por isso tem muita gente que não fica aqui. Quantas pessoas aqui que a gente não foi tratar elas para elas mudarem de vida e que elas foram embora? Porque preferiram ficar com as suas vidas erradas. Você entende? Então, você precisa entender. Se você aceitou congregar aqui, você precisa acreditar nos seus pastores. Você precisa amar os seus pastores. Você precisa incentivar os seus pastores. Você precisa impulsionar os seus pastores. Entende, irmãos? Tem gente que fica dias sem aparecer na igreja e não tem a coragem de ligar para os pastores para dizer: pastor, eu estou meio afastado, mas é isso aqui que está acontecendo, tal. Some, irmãos. Tem gente que vai mudar de igreja e manda só um WhatsApp agora. Pastor se tornou algo descartável para a vida das pessoas, é isso? Sabe, nós precisamos refletir. Que cristianismo que nós estamos vivendo? Que cristianismo que nós estamos praticando, que a gente não considera os anjos que Deus estabeleceu sobre a igreja? Sabe quem sou eu, irmão? Leia o livro de Apocalipse. Ao anjo da igreja diz o Senhor: eu sou o anjo da igreja. Deus me estabeleceu aqui. Você precisa entender a seriedade disso. Quando você entender a seriedade disso, você vai mudar o seu tratamento com seus pastores. E não adianta tratar o pastor bem e a pastora mal. Porque da mesma forma você agride o pastor.
E não adianta tratar o pastor bem, a pastora bem e os meus filhos mal. Porque da mesma forma você agride os pastores. Você precisa compreender o que significa um sacerdote de Deus na frente da igreja. Quando você tiver esse entendimento, para você ter, é tão sério isso, que em Ezequiel capítulo 28, o Senhor vai dizer assim, ó: aqueles que abençoam os meus sacerdotes, a sua casa prosperará. Por que Deus deixou isso escrito, irmão? Porque Deus teve alguma ideia fantástica? Não. Porque aquilo que Deus deixou escrito, Deus faz questão de fazer cumprir. Quanto aos pastores, passa. Quanto ao evangelho de Jesus Cristo, sou cristão. Você disse, eu sou cristão, eu sirvo a Jesus Cristo. Você é cristão mesmo, irmão? Você serve a Jesus Cristo mesmo, de verdade? Ou você está atrás de alguma coisa boa para a sua vida? Ou você está aqui em busca de que Deus faça algo por você? Você entende sobre o novo nascimento de Jesus Cristo? O que é um novo nascimento, irmãos? Jesus fala para Nicodemos no capítulo 3 de João. Jesus fala para ele assim, ó: o novo nascimento. Eu vou ler para você, que eu até deixei anotado aqui. Novo nascimento, o que significa? Novo nascimento é um ato exclusivo de Deus na vida do homem, transformando sua inclinação ao mal em uma disposição para fazer o bem, capacitando-o através do Espírito Santo a fazer aquilo que é correto diante dele. A verdade de que o homem precisa nascer de novo, isto é, a necessidade da regeneração, é um dos pontos centrais da vida cristã. A doutrina acerca do novo nascimento é apresentada ao longo de toda a Bíblia. Mesmo no Antigo Testamento, as Escrituras apontam para a necessidade de um homem nascer de novo. Nascer de novo significa nascer do alto. Isto é, ser nascido de Deus, ser gerado de Deus, ser vivificado por Deus, ser de novo gerado da semente incorruptível por sua palavra. O significado do novo nascimento é tão profundo e seu efeito é tão radical que o homem que nasce de novo é feito uma nova criatura. Pastor, o que é novo nascimento? Irmão, escute. É você que está aqui, você morrer, literalmente morrer, e Deus ressuscitar uma nova pessoa. Essa nova pessoa não tem mais comportamentos mundanos. Essa nova pessoa não tem mais pensamentos carnal e caído. Essa nova pessoa, ela agora é gerada pelo Espírito de Deus. Ela quer viver relacionamentos com Deus. Ela quer fazer parte do reino de Deus, irmão. Ser gerado em Deus. Aí Nicodemos vai falar: como pode eu, sendo velho, entrar de novo no ventre da minha mãe? Jesus fala: Nicodemos, não é isso. Eu estou falando do Espírito. Você precisa ser gerado da água e do Espírito. Então, o que é novo nascimento? Aquelas vontades que a gente tinha lá no mundo de fumar maconha, cheirar pó, de ir para prostíbulo, de mentir, de dar calote nos outros, de trair marido, de trair esposa, de fornicar com a namoradinha, com as coleguinhas da escola, não tem essas coisas aí? Isso tudo representa um homem caído, distante de Deus.
O que é o novo nascimento? Eu abandono tudo isso e agora eu quero me relacionar com Deus. Eu quero Deus para a minha vida. Eu quero que Deus mude o meu homem interior. Isso é regeneração. Isso é cristianismo de Jesus, gente. Você entende agora o que é cristianismo? É eu ter a minha vida transformada pelo poder de Deus. Busca ser um discípulo de Jesus anunciando a sua palavra. Se eu agora nasci de novo, o evangelho que eu sigo é o de Jesus. Amém ou não? Um dos pontos cruciais do evangelho de Jesus: novo nascimento. Segundo, eu preciso me tornar um discípulo que gera discípulos para Jesus, cara. Se eu digo que eu estou no evangelho de Jesus e eu não ganho pessoas para Jesus, eu não faço parte do evangelho de Jesus, gente. Porque a essência do evangelho de Jesus é: Ele me salvou, agora eu vou ser canal para Deus salvar alguém. Ele me libertou, agora eu quero que Ele liberte alguém. Pastor, se eu não tenho esse pensamento, você não nasceu de novo, irmão. Você não se encontrou com o evangelho de Jesus, você se encontrou com a religião cristã. Mas com Jesus tu não se encontrou ainda. É duro ouvir isso, irmão, mas eu tenho que falar isso para você. Sabe por quê? Porque você pode estar dentro da igreja e indo para o inferno. E o meu papel quanto pastor é livrar a tua alma do inferno. Porque um discípulo de Jesus, irmãos, ele tem necessidade de pregar, de falar do amor de Deus para as pessoas. Quantas pessoas já ensinou sobre Jesus? Quantas pessoas você já falou do amor de Jesus? Já preparou um ambiente para servir alguém que não conhece sobre Jesus? Na sua casa. Eu acho lindo que o pobre, ele tem mente de pobre mesmo, irmão. É um negócio esquisito. Não, pastor, não quero ninguém dentro da minha casa. Porque a tua casa tem o quê, irmão? Tem jarros de ouro, quadros que ninguém pode ver, que custa milhões. Arquitetura inglesa. Isso é muito mal ter uma televisão de plasma, irmão, que tu pagou assim, ó. Aí tu fica nessa agora. Não quero ninguém na minha casa. Para com isso, irmão. Deus quer usar a sua casa para ganhar pessoas para Ele. Ó, é muito mais fácil você convidar alguém para tomar um café na sua casa do que ir para a igreja, irmão. Porque ninguém quer saber de igreja mais. Essa cambada de pastor 7-1 pilantra que está por aí, o povo não quer mais ir para a igreja. Eu gosto de mim que eu falo a verdade, irmão. E para ficar aqui tem que gostar de ouvir a verdade. Irmão. Você lembra de João Batista? João Batista armou a sua tenda no deserto. Ele pregava no deserto. Sabe por quê? Porque na sinagoga não deixavam ele pregar. Porque na sinagoga tinha corrupção, tinha roubo, tinha tudo de errado. Aí o que João Batista fez? Foi para o deserto. Porque no deserto ele poderia pregar a verdade com liberdade. Você entende? E aí as pessoas iam até o deserto para ouvir a verdade da boca de João Batista. Então, para ficar nessa casa aqui, irmão, você precisa gostar da verdade. Você precisa ter intimidade com a verdade. Porque senão tu não aguenta. Que a verdade, irmãos, a Bíblia diz que a verdade liberta. Ou você vai ser liberto ou tu vai meter o pé. É uma decisão.
discipulando alguém no momento, você está cuidando de alguém, irmão. Você separa um tempo do seu dia para cuidar de uma pessoa, um novo convertido, alguém que acabou de chegar na igreja, que entregou a vida para Jesus, que precisa de ajuda. Você gasta um pouquinho de seu tempo para falar para esse irmão: irmão, estou aqui, cara, conta comigo. Eu sou um discípulo de Jesus, eu quero te ajudar a ser um discípulo também. Não, pastor, não faço isso. Você precisa refletir, irmão. Eu quero que você reflita nessa noite. Você acredita que Jesus está voltando? Porque, irmão, de verdade, posso falar? Para mim, grande parte das pessoas que estão dentro da igreja não acreditam na volta de Jesus. Mas deixa eu falar para você, Ele está voltando. Ó, no individual Ele já voltou para um montão de gente. Porque você morreu, Ele voltou para você, irmão. Ou Ele vai te julgar direto para o inferno, ou tu vai para a morada celestial. Tu morreu, Ele já voltou para você. Porque às vezes você está pensando assim: Jesus não vai voltar agora não. Opa, no coletivo é uma coisa, mas no individual Ele pode voltar agora para você, ó, nesse segundo. Enquanto você está aqui me ouvindo, tu pode parar de respirar aí, ó. Não, tá amarrado não, minha filha, não amarra não. Uma menina barrou ali. Por quê, pastor? Porque o fôlego de vida não pertence a nós, pertence a Deus. Ele é a própria vida, irmãos. Você entende isso? Você precisa entender isso. As pessoas estão morrendo do nada, gente. Que é isso? Jesus está voltando para elas. E elas já estão passando por um julgamento. Porque quem morre em Cristo, ó, vida eterna. Quem morre sem Cristo é condenação eterna. Medita diariamente nas Escrituras. Irmão, é o básico da vida cristã. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Porque a Bíblia contém tudo sobre Deus e a respeito de Deus. Sua vontade, quem Ele é, como se comportar diante dEle, o direito que eu tenho como filho de Deus. É um manual da vida cristã, como vencer as suas batalhas. Como se santificar mais. Ai, pastor, é uma luta para vencer o pecado. Cara, irmão, você nem lê Bíblia. Como é que você vai vencer o pecado? O que você entende sobre a vida cristã? O que você entende sobre o novo nascimento? Você entende o real propósito da morte de Jesus na cruz? Você entende isso, irmão? Você entende por que Ele morreu? Entende, meu, de verdade? Você entende isso? Você sabia, deixa eu ensinar uma coisa para você, que toda vez que você peca, escuta isso aqui, todas as vezes que você peca, você torna inválido o sacrifício de Jesus. Todas as vezes que você desvia, que você fala assim: eu vou desviar, você torna inválido o sacrifício de Jesus. Você sabia disso? Como assim inválido, pastor? Porque o sacrifício de Jesus foi para me libertar da escravidão do pecado e para me dar acesso à vida eterna. Aí quando eu digo não para Jesus, eu rejeito. Então se eu rejeito a Cristo, o que Cristo vai fazer comigo? O que Ele vai fazer, irmãos? Jesus falou: aquele que me confessa diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Então você entende o real motivo da morte de Jesus. Por que Ele morreu? Foi por você. Ele foi crucificado por você, por te amar tanto.
Mas se você continuar ignorando Ele, Ele vai julgar você. Você precisa saber disso. Aí Apocalipse vai dizer que nós vamos conhecer o cálice da ira de Deus. Sabe o que é o cálice da ira de Deus, irmão? Leia Apocalipse, você vai ver o que vai acontecer. Qual foi o propósito da sua morte? Você entende o que é ser um discípulo de Jesus? Você entende isso, irmão? O que é ser um discípulo de Jesus, irmãos? É se parecer com Jesus. Por que a gente está cheio de crente pilantra, safado, mau caráter? Por quê? Porque eles não são discípulos de Jesus. Eles são crente, mas não são discípulos de Jesus. Porque discípulo de Jesus se parece com Jesus. Nas suas decisões, nas suas palavras, naquilo que veste, no seu comportamento, ele parece com Jesus. E é claro que nós sabemos das nossas falhas, mas constantemente nós buscamos se parecer com Ele. Nas nossas atitudes, o que Jesus faria nesse meu lugar? Como que eu posso me parecer com Jesus? Sabe? Que cristianismo que você vive, irmão? Baseado aonde? Em quê? Você precisa praticar um cristianismo baseado na vida de Jesus. Não é nas suas próprias ideias e pensamentos, não. Não é no que você acha. O reino de Deus não pergunta a tua opinião. O reino de Deus não pergunta se você concorda ou discorda. Porque o reino de Deus, ele foi estabelecido por Deus, não foi por você. Não foi você que decidiu, foi Ele que escreveu. Agora você se vira para se encaixar, irmão. É melhor ser crente quadrado do que redondo e você ir para o inferno. Redondinho. Sabe que cristianismo de Jesus você pratica? Isso tem que estar dentro de você. Eu preciso te trazer para essa reflexão. Passa para mim, acho que já acabando, ou já acabou. Quanto às suas responsabilidades como cristão, suas responsabilidades. Você não é cristão, você não diz que é de Jesus, ainda cantou muito, né? Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Então as suas responsabilidades como cristão, como alguém, irmãos, fale o que você quiser, mas o muçulmano, dentro da loucura dele toda, de homem bomba, aquela maluquice toda, eles são fiel a Alá, irmão. Eles são fiel a Alá. Você já conheceu algum muçulmano? Eles têm os horários de oração dele, irmão, e eles cumprem certinho. Ele está conversando contigo, deu horário da oração dele, ele, só um minuto. E começa. Por quê? Porque ele é devoto àquilo que ele acredita. Ele é fiel ao que ele acredita. Ele acredita que ele vai se explodir, que ele vai para o paraíso, vai ter 10 virgens bonitonas esperando ele lá. Aí ele vai e marra uma dinamite no corpo dele, bah! Só que quando ele explode, já vem o diabo. Opa, vem te buscar. Então vamos lá. Quanto às suas responsabilidades, carrego a alegria da salvação e ter o nome escrito no livro da vida. Irmão, na boa mesmo, todos nós temos luta, sim ou não? Passamos por adversidade, sim ou não? Claro que passamos, mas deixa eu te falar, a alegria da salvação não pode sair de dentro de você. A alegria de saber que o teu nome está escrito no livro mais importante da história não pode sair de dentro de você. Por isso que Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão. Aí depois ele vai dizer, e eu vos dou a minha paz, e a paz que eu dou, o mundo não pode dar para vocês, porque a paz que eu dou excede todo entendimento humano.
Ou seja, eu estou travando batalhas, mas a paz não sai de dentro de mim. Eu estou travando lutas, mas a alegria da salvação não pode sair de dentro de mim. Quer saber se o crente está morto? É só olhar para a cara dele, irmão. Você olha para os crentes assim na igreja, ó. Pergunta para ele se tem a alegria da salvação dentro dele. Ele vai falar assim: ei, meu, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Eu nem estou quase saindo da igreja. Quer uma notícia, irmão? Morre e nasce de novo, porque você já perdeu a alegria da salvação. Quem que representa a alegria da salvação? É o Espírito Santo, gente. Lê o Salmo de Davi ali, o 51, se eu não me falha a memória agora, entre os 51 e 53, que ele vai dizer: Deus, torna-me dar a alegria da tua salvação e não retire de mim a presença do teu Espírito. O que ele está dizendo? A alegria da salvação é a presença do Espírito dentro da gente. É por isso que você vê os crentes com cara de maracujá, uns crentes azedo, triste, sem graça, porque ele já perdeu a alegria da salvação. O que ele precisa? Nascer de novo, para que a alegria volte, irmão. Porque eu vou te falar uma coisa: um crente que perdeu a alegria da salvação, ele não ora, ele não lê Bíblia. Você vai ver que é você, ó. Não ora, não lê Bíblia, não jejua, não participa das atividades da igreja, não evangeliza, não fala do amor de Deus, não quer cuidar de ninguém. Que isso? É um crente sem alegria do Espírito. Porque um crente que tem a alegria do Espírito, ele é útil, ele quer ser útil, irmão. Ele quer trabalhar, ele quer se envolver com a obra de Deus, ele quer botar a mão, ele quer fazer faxina, ele quer evangelizar, ele quer fazer alguma coisa. Ele sente a necessidade de fazer algo, porque ele percebe que ele está fazendo algo para Deus. Agora não faz nada, irmão. É excelente em tudo que faz para o Senhor. Busca fazer com excelência. Eu fiquei muito feliz. Mandei até mensagem para o líder dos jovens, conformando o meu futuro ontem. Independente da quantidade de pessoas que tiveram aqui, mas teve excelência no que fizeram. As lembrancinhas de qualidade, sabe? Tudo com você via carinho em tudo que foi feito. Excelência. Irmão, se eu vou fazer a limpeza da igreja, eu preciso fazer a melhor limpeza, usar os melhores produtos que tem, porque é para o meu Senhor, tem que ser excelência. Se eu vou lavar o banheiro da igreja, eu lavo com todo carinho, não pode ficar aquele fedor horroroso que fica ali, tem que ficar cheiroso, porque é a casa do meu Senhor, os meus irmãos vão usar isso aqui, sabe? Excelência em tudo que faz. Por quê? Porque é para Deus. O meu coração está alegre, eu estou fazendo para Deus. Busca com amor encorajar os irmãos na caminhada. Não busca, você tem que nascer de novo, porque isso faz parte do Evangelho de Jesus. E um ou outro disse: levanta-te, tem bom ânimo, eu sou contigo. Isso é Evangelho, irmãos. Se tem um irmão te pedir para caminhar 1000 milhas com eles, caminha 2. Se ele te pedir a túnica, compartilha com ele a sua capa. É bíblico, é o Evangelho de Jesus, gente. Nós temos que um ajudar o outro, isso é bíblico. Isso é meu papel de cristão. Não faço nada, só venho para o culto e vou embora. Você tem que nascer de novo, irmão. Você tem que nascer de novo. Você está indo para o inferno, irmão. Você está indo para o inferno, acorda. Por isso que eu li esse texto. Eu não vou nem pregar o que eu escrevi. Eu li um texto falando de um jovem chamado Eutico. Por quê? Porque um culto estava rolando, e ele, ao invés de estar no meio do culto, ele foi para uma janela do 3º andar. O que a janela possibilitava para ele? Ter acesso ao lado de fora e ao lado de dentro. Você entendeu por que ele ficou na janela?
Porque na janela ele tanto ia para fora quanto ele ficava dentro. E quem está em cima do muro, sabe o que acontece, irmão? Está ali no texto, caiu e morreu. Você entende? Você que não nasceu de novo e fica dentro da igreja. Você está em cima do muro, você vai morrer a qualquer momento. Mas se você morrer e cair aqui dentro, aqui tem profeta para orar e você vai ressuscitar. Agora se tu cair lá fora, irmão, eles vão te arrebentar lá fora. O que você precisa? Sai de cima do muro. Sai da janela. Não foi o texto que a gente leu? E um tal de Eutico estava sentado na janela. Quem é que vai assistir culto na janela, irmão? Como é que vai sentar numa janela, no terceiro andar de um prédio? Muitos cristãos estão como Eutico dentro da igreja. Senta na janela porque não querem compromisso. Sentam na janela porque não querem mudar suas vidas. Sentam na janela porque não querem ser discipulados, porque ninguém tem que saber nada da minha vida. E quem quer saber da tua vida sem graça, irmão? Quem quer saber da sua vida sem graça? Ou então você está cheio de pecado oculto que você não quer falar para ninguém, achando que alguém está interessado em saber das suas porcarias. Você precisa entender que o nosso objetivo é levar você para perto de Deus. O que nós queremos é que você seja salvo. Nós estamos lutando pela nossa salvação, irmão. E nós queremos ajudar você também, ué. Você precisa entender isso. Esse pecado que eu tenho aqui, ninguém tem que saber. Ninguém tem que saber mesmo não, irmão. Deus me livre. Pega esse defunto aí, meu irmão, enterra ele. Mas pelo amor de Deus, vamos mudar de vida, gente. Vamos mudar de vida. Vida cristã, gente. Não é essa coisa que a gente está vendo na rede social aí, não. Pastor trocando de mulher toda hora. Pastor adulterando. Líderes de igreja fornicando com irmãs dentro de igreja. Essa coisa toda que a gente está vendo aí são homens que estão indo para o inferno e estão levando outras pessoas para o inferno. Isso não é cristianismo de Jesus. Não é. E nunca foi e nunca será. Porque o evangelho de Jesus, eu preciso me parecer com Jesus, gente. Eu preciso buscar me parecer com Jesus. É fácil, irmão? Não é. Por isso que Jesus falou que para entrar no reino de Deus é necessário esforço. Os fracos, meu irmão, nem para a guerra foram com Gideão. Se você quer uma coisa fraca, anêmica, aí você tem que escolher outra coisa. Mas para ser crente tem que ter disposição, irmão. Crente é para os fortes, meu irmão. Meu irmão, se eu fosse da Liga da Justiça, se os cristãos fossem, nós seríamos o Hulk. Hulk esmaga. Liga da Justiça não, perdão, Marlon. Nós fôssemos da Liga da Justiça, seremos Superman. Indestrutível. Ah! Você entende? Porque não é fácil a vida cristã, gente. Hoje o culto está sendo um bate-papo. Não é fácil. A gente sabe que não é, irmão. Você não acha que eu quebro um pau aqui dentro de mim todo dia? Principalmente com os crentes que não têm compromisso, que eu tenho vontade de mandar eles tudo pro quinto. Mas aí eu olho para dentro de mim e eu falo, tu é pastor, controle o teu ânimo, vai orar por esse irmão, que ele é um demônio, mas ele vai ser liberto. Irmão, eu estou falando para você das minhas lutas. Qual é a tua? Porque eu estou com o microfone na mão, vou dar para você. Para tu falar que tu não pode ver uma saia curtinha na rua que tu... Oh, Jesus, aleluia. Para tu falar que tu não pode ouvir uma vovó que tu fica... É mesmo? De quem? De quem tá falando de quem? Tá falando de quem?
Que tu não pode ver um dinheiro fácil, que tu já dá um jeitinho para arrumar um set para tomar o dinheiro dos outros. Você entende, irmão? A gente está lutando, gente. A gente está lutando. E a gente não pode se entregar, porque se entregar, aí dá ruim mesmo, irmão. Aí tu já sabe que tu vai para a casa do Hades. Mas vamos continuar lutando. Mas vamos de verdade, vamos ser cristãos, gente. Vamos ser cristãos. Gente, deixa eu falar para você o que você não sabe. Ser um cristão verdadeiro é melhor do que ser falso. Sabe por quê? Porque você não tem peso de pecados em cima de você. Você não tem o dedo de diabo te acusando de dia e de noite que você fez coisa errada. Você anda com a sua consciência tranquila, irmão. Você deita em paz. Você levanta em paz. Meu irmão, você usufrui da presença, da graça de Deus, da presença do Espírito Santo com você todo dia. Quando você coloca o teu joelho no chão, ele já se apresenta para você. Aleluia, eu estou sentindo ele aqui, meu irmão. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Aleluia. Tem nada melhor do que a presença de Deus, gente. Mas a presença de Deus é para quem decidiu ser cristão verdadeiro. Quem decidiu realmente abraçar a causa de Cristo. Eu estava lendo um livro de um dos heróis da fé, e ele estava dizendo que ele passou a desejar ficar preso por causa do Evangelho, porque ele era proibido de pregar o Evangelho. Então prenderam ele, e ele percebia que toda vez que ele ficava preso, a presença de Deus era mais intensa. Aí ele disse assim: olha, por isso eu desejei ficar mais preso, porque grandes eram as consolações do Senhor sobre a minha vida. Você está entendendo? Ele estava dizendo, eu prefiro passar por lutas, travar batalhas, porque eu sei que nas lutas a presença do Senhor é mais forte, é mais intensa, tem mais conforto, tem mais manifestação da glória de Deus. Mas isso é para quem decidiu ser de verdade, gente. Aí a gente tem aqui, ó, apoia os pastores entendendo a missão árdua de estar sobre eles, sendo um canal. Isso aqui eu já falei. Tenho dúvidas sobre o que tenho que fazer. Tem dúvidas? Pergunte. Não tenho dúvidas, entendo que eu preciso melhorar diante de Deus. Então melhora, meu irmão. O sangue de Jesus tem poder. Melhora logo. Em nome de Jesus. Porque sabe, irmão, quando você, a Bíblia diz assim, aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Se você já sabe o que tem que fazer e não faz, você está pecando. Deixa eu te falar uma coisa para você ficar com raiva de mim. E não tem problema, mas algumas pessoas vão ficar no YouTube também. Crente velho é só Deus que ama. Porque crente velho não faz, no que não faz nada, tem que morrer, irmão. Porque crente velho que não faz nada, ele dá trabalho. Todos os pastores que eu conheço, todos reclamam dos cristãos antigos da igreja. Porque todos eles são os problemas no banco da igreja. Porque sabem tudo, mas não fazem nada. Conhecem tudo, mas não vivem nada do que conhecem. Não manifestam amor pelos irmãos, não são misericordiosos, não ajudam os necessitados, não pregam o evangelho de Jesus, não apoiam a igreja, não ajudam os pastores, não servem para nada. Eu disse para Deus, eu não recebo mais crente antigo nessa igreja. Se você é crente antigo que está me ouvindo e quer vir para cá, não vem não, vai para outro lugar, irmão, porque eu não estou recebendo mais. Eu quero novo convertido. Cadê os novos convertidos? Levanta a mão e glorifica aí, ó. É eles que eu quero, irmão. São uns bebezinhos espirituais. Eu tenho o maior amor em cuidar desse pessoal. Por causa de quê, irmãos? Porque isso aqui, ó, conhecem a verdade, mas não praticam. E outra coisa, além de não praticar, questiona tudo que é ensinado.
Então, em nome de Jesus, você precisa ser cristão em Cristo Jesus, irmão. Cristão em Cristo Jesus. Conversa o mínimo com algum novo. Ó, o novo convertido, como é que eu penso em vocês, ó. Converso o mínimo com algum novo convertido para ajudar na caminhada deles, falando um pouco da igreja, das programações e que o Senhor fez na sua vida neste lugar, para encorajá-los. Entende que a obra só se cumpre se o pastor e a ovelha trabalharem juntos por Jesus. Juntos, irmãos. Juntos. Você precisa entender isso. Nós trabalhamos juntos. O pastor é um orientador e você é uma ovelha que ouve e obedece. Porque não tem eficácia. Eu estou aqui há mais de quase uma hora falando para você e você ignorando tudo que eu estou falando. Não tem eficácia. O que significa, pastor? Que você não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo entende o lugar que está e quer cooperar com esse lugar. Quer cooperar com a vida dos irmãos. Busca conhecimento a fim de agregar informações durante a ministração ou compartilhamento das comunhões, sempre de forma pura e genuína. Pura e genuína. De novo, para quem tem conhecimento, eu compartilho de forma pura o que eu conheço, de forma genuína, simples, eficaz, espiritual. Não é com intenção maldosa, maligna, que divide o corpo, sabe, mas que coopera, que unifica, que promove a unidade da igreja. Entenderam? Passa para mim. Acabou? Acabou. Para finalizar o texto que eu li, Eutico ficou na janela, porque talvez em um culto como esse ele não ia participar. Qual é a parte boa? Aqui não tem janela, não deu para tu sentar na janela, tu teve que ficar aí. Aí eu coloquei 3 coisas aqui rapidinho para a gente terminar. Primeiro, para obter um novo nascimento em Jesus é preciso sair do lugar de indecisão. Eutico estava na janela. Janela simboliza lugar de indecisão, de gente que não sabe o que quer, de gente que está achando que Deus é trouxa, que pode manipular Deus, porque tu manipula todo mundo, irmão. Tu mente, tu dá um sete, tu enrola, e tu acha que com Deus tu vai fazer também. Vou lá na igreja dar uma moral para Deus. Vou lá, pô, Deus está precisando de uma moral, pô. Os crentes ficam aí me chamando direto. Só que você não entendeu. Você está num lugar de indecisão. Sai desse lugar hoje. Irmão, sai desse lugar hoje. Hoje é dia de você se posicionar em Deus, para Deus mudar a história da sua vida de vez. Segundo, o texto vai dizer que ele adormece e cai. Eu botei, segunda coisa, para de ficar adormecido. Chega de ficar adormecido. Porque tem gente que está já na janela, tem gente que está dentro, mas está adormecido. Quem é os adormecidos? São aqueles que não fazem nada. Nada. Pergunta para alguém que está perto de você: o que você fez para Jesus essa semana, irmão? Pergunta aí para alguém que está perto de você. Quem são os adormecidos? Eles ouvem o que Deus fala, mas não fazem nada do que Deus fala. São os adormecidos. Paulo vai dizer em Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 11, que esses são aqueles que dormem. Por isso há entre vocês muitos dos que dormem, ou seja, estão dentro da casa de Deus adormecidos. Não fazem nada, são improdutivos, são árvores infrutíferas. Você precisa nascer de novo, irmão. Você precisa nascer de novo.
Terceira coisa, a Bíblia vai dizer que Eutico cai da janela e acontece com ele, o que, irmão, com ele? Ele vai o quê? Ele vai morrer. Aí eu botei aqui terceira coisa. Não espere que a morte te alcance para você mudar de vida, para você tomar uma decisão de nascer de novo. Eutico cai e morre. Aí o texto está, eu coloquei algo aqui. A queda pode levar alguém à morte, mas o poder de Deus pode ressuscitar qualquer morto. Você entendeu isso? A queda provocou a morte de Eutico. Vamos trazer para a gente? Uma queda nossa pode provocar a morte. De repente você caiu, irmão. Você estava na tua vida com Deus, na moral. Uma falta de vigilância, tu caiu. E você não conseguiu mais levantar. Você não conseguiu mais ser quem você era. Que é isso, pastor? Foi uma queda. Você morreu. Mas se tem uma coisa que Deus faz é ressuscitar quem está morto, irmão. Se você caiu e morreu, Ele te levanta. Ele pode ressuscitar você aqui nessa noite. Mas é uma questão de decisão. E para a gente fechar, eu coloquei aqui, ó. Eutico voltou a ter vida, porque ele estava no lugar certo e na hora certa. Ele estava num lugar que tinha Paulo, que tinha Silas, que tinha Barnabé, que tinham homens cheios do Espírito Santo. E o texto vai dizer que Paulo abraçou ele. E quando Paulo abraça ele, o corpo dele vai ser aquecido. E a vida que estava em Paulo passa para Eutico. E Eutico vai ressuscitar outra vez. É disso que eu estou falando. O que Deus quer de nós, irmãos, é que sejamos cristãos verdadeiros. Amém, gente? Fique de pé, eu quero orar com você. Feche os seus olhos, por favor. Eu queria que diminuísse a luz.